Salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Novo El. Eu sou Vanberto Rossi e estamos aqui com mais um vídeo Caos e Cosmos, duas forças para o equilíbrio. Bom, Caos e Cosmos tem uma história assim muito interessante porque acredita-se na nossa cultura, aqui principalmente na cultura ocidental, que eles foram a origem de tudo, né? Então, antes de tudo havia o caos e com o passar do tempo de alguma maneira, esse caos se transformou em uma espécie de ordem, né? E aí deu origem ao cosmos. Então, assim, já de início, a gente pode meio que definir, né, as duas forças. Então, o caos, ele é de origem grega, né? A palavra caos significa aí desordem, fissura, ruptura, quebra, alguma coisa que não tem uma ordem intrínseca, né? Então, sei lá, podemos pensar aí num termo que é muito comum pra gente, né? Caótico. O que é uma coisa caótica? É uma coisa desordenada, é uma coisa sem nexo, sem lógica, né? Então o caos, ele é oposto ao logos. O logos na nossa sociedade é o conhecimento, é aquilo que a gente constrói para melhorar as coisas, para colocar as coisas no encadeamento de ideias, né? Ou seja, o caos, ele não tem encadeamento de ideias, ele é uma força pura, uma energia que não necessita de nenhuma ordem. Ele simplesmente é. E é para nós aqui, né, que temos uma visão assim muito estreita de mundo por causa da matéria, né? A matéria nos limita demais, a matéria limita demais o espírito. Então essa limitação, ela acaba atrapalhando a gente compreender o caos como uma energia criadora, porque ele é, né? O caos não é uma energia destruidora, ele é uma energia de criação. Porque ele tem o seu irmãozinho, né? O seu irmãozinho ali que a gente que tem essa mentalidade maniqueísta de opor as coisas, a gente opôs, né? O caos e o cosmos. Então o cosmos, ele seria o irmão do caos. Então o cosmos é a ordem, é a disciplina. O cosmos se dá muito bem com o logos, com o conhecimento, com o encadeamento de ideias, com a lógica. Porque a lógica, ela é algo assim controlável. A gente tem um controle. O caos assusta porque a gente não pode controlar. Ele é uma força assim incontrolável. O cosmos também é, mas para nossa mentalidade assim de encarnados, que ela é muito limitada, que ela é muito estreita, então a gente acha que o cosmos ele é do bem e o caos é do mal. Quando na verdade não, as duas forças são forças criadoras, são energias de criação. Então o caos é o que existe primeiro. Tanto é que fala-se em caos primordial. Se você pegar lá a Gênesis da Bíblia, o livro Gênesis, você vai encontrar lá logo nos primeiros capítulos. No princípio havia escuridão, o caos reinava e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Basicamente é isso, com algumas modificações aí dependendo da tradução da Bíblia que você vai usar. Então, o caos é aquilo que primeiro existe. O caos é aquilo que é a força, é a energia pura inicial. É meio difícil da gente pensar nesse sentido, porque principalmente nós ocidentais, a gente não consegue conceber algo caótico. A gente gosta das coisas muito ordenadinhas, encadeadinhas, do ladinho da outra, né? É filinha indiana, é senha lá na fila do banco, anotar a comanda na hora de fazer o pedido lá na, na, na pizzaria, no restaurante. Então, a gente está acostumado com a ordem. E se essa ordem tiver a ver com estudos ainda, piorou. Tem que ter lá um método que é dito que é o único caminho possível para você chegar numa resposta, num resultado. Então, o caos, ele acaba meio que, como a gente não compreende, e nós humanos a gente tem esse péssimo hábito
de considerar aquilo que a gente não compreende como algo ruim. Então o caos, com o passar do tempo, na verdade com o passar do tempo não, a compreensão que a gente tem de caos é que ele é ruim, é que ele é uma força destruidora, é que ele é desordem, é que ele é uma anarquia. E olha só o paradoxo, porque quem estuda filosofia sabe que a anarquia não é, em hipótese alguma, ausência de ordem, não é bagunça. Anarquia é um estado de consciência em que você não necessita de nada que ordene as coisas, porque as coisas simplesmente se ordenam por si. Então, ela é o extremo de qualquer ordem. É isso que é a anarquia. Então, muita gente compara de forma errada, de forma errônea, o caos com a anarquia. E, na verdade, o caos, ele nada mais é do que uma energia de criação em estado puro, que não foi mexida, ela está ainda na sua essência. É dessa maneira que eu vejo o caos. É claro que essa minha visão, ela pode estar equivocada, né? Eu digo aqui que eu sempre digo, né? Que eu não tenho todas as respostas. Eu tô aqui para dividir, para a gente trocar ideias, para a gente dividir conhecimento, para a gente dividir o nosso conteúdo, as nossas trajetórias. Mas é assim que eu vejo, né? Eu sinto dessa maneira. Eu acho que o caos ele é incompreendido porque ele é algo puro, ele é uma essência, ele é algo essencial. Ele não tem forma. E pra gente isso é muito estranho. É muito difícil de assimilar uma coisa dessas. A título de exemplo, o que seria a energia do caos? A gente pode pegar o deus Shiva da cultura indiana. O deus Shiva da cultura indiana, ele é um bom exemplo do que seria o caos. Então, ele não é ruim se você pegar as narrativas que existem do deus Shiva na cultura indiana, você vai perceber. Ele não é um deus ruim, ele não é um deus malvado, ele não é um deus do mal. Ele é uma energia que de tempos em tempos aparece. Retorna as coisas às cinzas, ao caos, à essência. Ele faz com que tudo aquilo que está construído, tudo aquilo que está constituído, retorne à sua essência primordial. Aqui, no planeta Terra, qual é a nossa essência primordial? É o pó. Como disse o próprio Deus, do pó viestes, ao pó retornarás. Essa é a nossa essência caótica. É o pó, é a terra, é da onde a gente vem. É o que o nosso corpo vai se tornar no futuro. Por outro lado, vamos falar um pouquinho do cosmos, coitado, né? Que ele deve estar aí meio triste porque a gente falou pouco dele até agora. O cosmos é uma energia diferente do caos. Não é oposta, não é adversária, não é inimiga. É uma energia diferente, é uma energia ordenada, né? Cuja essência é a ordem, cuja essência são as leis. A gente ouve muito falar, principalmente nos canais de astronomia, ordem cósmica, que é um pleonasmo. É redundante você falar ordem cósmica, porque o cosmos ele já é uma ordem em si. Ele é intrinsecamente ordenado. Então, nesse sentido, ele é diferente do caos. Um exemplo do que seria algo cósmico, vamos pegar o deus Brahma, que é o criador. Então, Shiva retorna as coisas ao seu estado puro, para que Brahma venha e possa pegar esse estado puro e criar, dar forma. E aí, entre os dois, existe quem? O deus Shiva, que ele é uma espécie de equilíbrio. O deus Shiva, ele carrega as duas energias dentro dele. Ele é as duas coisas. Por isso ele é o equilíbrio entre Brahma e entre Shiva, entre o cosmos e entre o caos. Porque a gente precisa entender que cosmo e caos são duas energias extremas, elas estão nos extremos. Se eu tiver, vamos parar para pensar? Se eu tiver só caos, só a falta, a ausência de forma,
Isso causa problema, porque a tendência é o nada, a tendência é não existir. Da mesma forma, se eu tenho um excesso de ordem, um excesso de cosmos, também a tendência é o não existir, também a tendência é o nada, porque fica algo opressor, fica algo repressor, demais, excessivo, impositivo. Então, o excesso de ordem e o excesso de não ordem, não quero usar a palavra desordem, vamos usar a palavra não ordem, que seria o caos, são ambos prejudiciais. É preciso então ter uma espécie de força que equilibre as outras duas, para que essa criação ela possa progredir, seguir o seu caminho. Ou seja, e nós, humanos, somos, na verdade, as três coisas. A gente é um pouco de caos, a gente é um pouco de cosmos e a gente é um pouco de equilíbrio. Quando que falta equilíbrio na nossa vida? Quando a gente está tendendo ou para o caos demais ou para o cosmos demais. Então, ou tem um excesso de não ordem ou tem um excesso de ordem. Então, de novo, a gente entra aqui num assunto que eu já toquei nele em algum vídeo anterior, que é o caminho do meio. O caminho do meio, presta bem atenção nisso, não é ficar em cima do muro. Você está no caminho do meio significa que você sabe que é necessário você agregar tanto o caos quanto o cosmos que existe dentro de você. Isso é estar no caminho do meio. Então, o caminho do meio não é inação. O caminho do meio não é comodismo. O caminho do meio é um estado de consciência em que você agregou na sua personalidade, no seu espírito, você agregou o caos e o cosmos dentro de você. Então você resolveu esse problema. Não é um problema para você viver no caos, não é um problema para você viver no cosmos. Porque você compreendeu que você é parte das duas coisas, né? Então isso é importante. Portanto, o caminho do meio, que é o equilíbrio, ele é um caminho de consciência pura. Isto é quando você se conecta, de fato você se religa. Olha aí, né? A raiz da palavra religião é quando você se religa com a sua natureza espiritual, que carrega as duas forças, tanto o caos quanto o cosmos. Existe na cultura chinesa o taoísmo, e dentro do taoísmo, o princípio fundamental, sem o qual você não consegue compreender o que é o Tao, que numa tradução assim para o português seria algo como caminho. O Tao é um caminho. Então, o que seria esse caminho? É um caminho. Você pode colocar, por exemplo, a vida. Vamos pensar assim, já que a gente está pensando filosófica, espiritualmente, vamos pensar na vida. Então, a vida é um caminho. E nesse caminho, ora você vai se deparar com a energia do caos, ora você vai se deparar com a energia do cosmos. Se você está desequilibrado, então quando surgir a energia do caos, você vai se tornar caótico. Quando surgir a energia do cosmos, você vai se tornar ordenado, você vai se tornar cósmico. Então você vai ficar oscilando de um lado para o outro. Então, o que seria o caminho do meio na visão do Tao? Seria o princípio do Wu Wei, ou o agir pelo não agir. É você manter o seu equilíbrio. É você agregar os desafios da mesma forma que você agrega as fluências. E compreender que isso é a vida. Então é um princípio filosófico muito interessante, o taoísmo, que seria legal vocês darem uma estudada. Procura na internet aí, vai. Não vem me falar que não tem informação, que você não sabe. Isso não é desculpa, gente. Nós estamos na era da informação. Era de Aquário já começou. Eu falei para vocês que a gente está na transição da era de Aquário desde o século XVIII, lá nos nossos 3 primeiros vídeos, hein? Os nossos 3 primeiros vídeos aqui do nosso canal. Eu já joguei essa para vocês. A gente está dentro dessa corrente aí. E o que é a era de Aquário? São as ondas. Aquário é regido por Urano. Urano é a energia que rege as ondas de telecomunicação.
ondas eletromagnéticas. Então, não vem com desculpa falando, ai, nossa, eu não sei o que o Vanberg está falando, eu não sei o que é causa, eu não sei o que é cosmos, eu não sei o que é Vulveio, eu não sei o que é taoísmo. Ó, entra lá no São Google e digita lá, taoísmo, faz uma busca, dá uma lida, faz anotações, procura desenvolver a sua percepção. Isso é buscar conhecimento, isso é evolução espiritual. Então, eu espero ter contribuído aqui um pouco com vocês. A gente não pode esquecer que nós somos parte das duas energias. Parte de nós é caótica, parte de nós é cósmica e parte de nós é o caminho do meio, é o equilíbrio. Qual é a chave para a gente ativar essas energias, a gente se conectar com elas, a gente agregá-las na nossa personalidade, na nossa consciência? O caminho é desenvolver a espiritualidade. É urgente que todos nós desenvolvamos a nossa espiritualidade da maneira que a gente se sente melhor, da maneira que a gente se sente mais à vontade. Não existe um único caminho. É isso que é interessante, por exemplo, na filosofia do Tao ou do taoísmo que eu acabei de mencionar. Não existe um caminho. O Tao significa caminho, não significa o caminho, o único caminho possível. Por isso que o taoísmo nem é considerado religião. Ele é considerado aí, quando muito, uma filosofia, uma forma de pensar, uma forma de apreender as coisas. Porque o objetivo não é você trilhar o caminho que está dado, é você buscar o seu caminho. E essa é a chave, tanto para o caos quanto para o cosmos. Bora começar? Bom, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, compartilha nas suas mídias sociais, para essa mensagem chegar ao maior número de pessoas. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações, que toda semana, praticamente toda semana, tem aí um conteúdo novo para vocês. Não esquece de acompanhar as nossas postagens aqui da comunidade do canal, tá? Para que vocês não fiquem aí passando muito tempo, porque é um vídeo por semana, demora um pouquinho. Mas enquanto isso, vai dando uma lida para a gente refletir. Um beijo grande para vocês, na sua mente, no seu espírito, e até o próximo vídeo. Tchau!